Bom, primeiro ano aqui o professor Valdivino, vou estar aqui agora lendo a prova adaptada de vocês. Pessoal, essa prova tem um conteúdo de álgebra e de geometria. Lembrando vocês, primeiro ano, que não deixem de ver o vídeo de revisão desse conteúdo. Com certeza a coordenadora e a diretora devem ter mandado para vocês o calendário de prova e também o calendário da revisão. Aquela revisão é para todos, tanto para os alunos que têm acompanhamento como para os que não têm, porque a matéria é a mesma. A única diferença é que a prova eu leio para vocês e dou dica de como resolver a questão. Eu não vou resolver a questão porque senão não é uma prova, tá? Então o que acontece? Vocês vão ver aquele vídeo lá de revisão que tá lá na turma, tá? E esse vídeo tem muita questão parecida que só mudei os números com a prova. E a prova de vocês é diferente porque tem menos questões, é bem menos e eu ainda leio. Vamos para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte, ó: interpolar 10 meios aritmétrico entre 5 e 38. Teremos uma PA de razão. Pessoal, quando eu falo interpolar, é o mesmo que inserir, tá? Significa que você vai pegar o primeiro, que é o 5, entre 5 e 38, vocês vão interpolar 10 tracinhos. E aí vocês vão coloca o número 5, aí vocês põem 10 tracinhos e o último número é o 38. Aí agora ele quer a razão. Como é que vocês vão obter isso aqui, pessoal? Vocês vão usar, nós estamos falando de interpolação aritmética, vocês vão usar a forma do AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Lembrando vocês, pessoal, quem é o valor do N? O valor do N é você contar o 10 com mais esses dois. Então o valor do N é 12. E o valor do AN? O valor do AN é o último, é o 38. O valor do N é 12, o valor do AN é 38, o valor do A1 é 5. E aí você joga na forma do termo geral da PA, depois vocês vão descobrir a razão. Aí descobriu a razão, aí você vai ter uma dessas opções aqui. Beleza, pessoal? Não é uma questão difícil. Se você assistir os vídeos de revisão, eu tenho certeza que vocês terão condições de fazer. Porque lá eu expliquei claramente como é que se faz. Questão 2. A razão de uma PA de 10 termos, onde o primeiro termo é 42 e o último termo é menos 12. Então, veja bem, ele quer a razão. Então, você tem o N, que é 10, você tem o primeiro termo, que é 42, primeiro termo é o A1, e você tem o AN. Quem é o AN? O AN é menos 12. Joga na forma do termo geral, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 dentro do parênteses vezes R. É só você procurar a forma do termo geral da PA. E aí você substitui os valores, você vai ter uma dessas respostas aqui. A questão 3 é uma questão mais extensa. Ele pede a soma dos 30 primeiros termos da PA de sequência 33, 36 e 39. Pessoal, você vai usar aqui dois cálculos. Primeiro você vai usar a forma do AN. Qual é a forma do AN? Como a mesma que você usou na questão 1 e na questão 2. Você vai usar AN igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes R. Aí você tem o valor do N é 30, você tem o valor do A1, que é 33, você tem a razão. Como é que obtém a razão? É o segundo menos o primeiro. A razão da PA é sempre o segundo menos o primeiro. Então, 36 menos 33, a razão é 3. E o AN você não tem. Então aqui, pessoal, você vai descobrir o AN nessa questão. Você tem o N, você tem o A1 e você tem a razão, que é só subtrair esses dois aqui. E aí você joga na forma, você vai ter o AN. É a resposta? Não! Porque ele pede aqui na questão a palavra soma. Como é que você obtém a soma? A forma da soma é SN igual, entre parênteses, A1 mais AN, fecha parênteses, vezes N dividido por 2. Gente, vocês vão usar nessa questão duas formas. Vocês vão usar a forma do termo geral da PA e a forma da soma da PA. Ok? Primeiro vocês calculam a forma do termo geral da PA para descobrir o AN. Depois que você descobrir o AN, você joga na forma do SN, que é da soma. Beleza? Aí sim você vai ter uma dessas respostas. A questão 4 já fala-se de PG, pessoal. PG, progressão geométrica. Determine os termos que faltam da sequência numérica. Aí você tem 3, aí você vai contar todos esses tracinhos, quantos dão com mais esse. Lembrando que esse aqui é o A1, esse aqui é o AN.
A fórmula para calcular o termo geral da PG é AN é igual a 1 vezes Q, em cima do que você põe N menos 1. É só você procurar a fórmula do termo geral da PG. Você vai usar essa fórmula para obter. Só que ele quer, ó, determine os termos que falta. Depois que você fizer isso, pessoal, você tem o AN, que é 1536, o AN. Você tem o A1, que é 3, e você tem o N também, porque é só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. O N é 10. E aí você joga na forma, você vai ter o AN. Beleza? Depois que você descobrir a razão, aí você vai descobrir o segundo termo e aí você vai substituindo. Lá tem uma questão resolvida igualzinho. Em relação à progressão aritmética 10, 17, 24, determine a soma do A10 mais o A20. Pessoal, então quem é? Você vai fazer dois cálculos aqui, ó. Você tem o A1, subtraindo o primeiro do segundo, você tem a razão. E aí você vai calcular o N10. Calculou o valor do A10 porque o N é 10. Calculou. Depois você vai usar os mesmos elementos. Você vai usar o A1 10. Vai usar a razão, que vai ser 7, porque 17 menos 10 dá 7. A razão dá 7 e o N é quem? 20. Joga na forma do AN e descobre. Aí depois você soma os dois. Ele quer que você descobre o A10, depois o A20. Beleza? É facinho, pessoal. Quantos meios aritméticos devemos interpolar entre 112 e 250 para termos uma PA de razão 23? Ele quer saber quantos termos. Quando ele fala quantos termos aritméticos, é esses tracinhos aqui, ó. Quantos tracinhos você vai ter que colocar entre eles? Entre quem? Entre 112 e 250. Lembrando que 112 é o A1 e 250, e sabendo que a PA tem razão 23. Então você tem, ó, você tem o A1, você tem o AN, e você tem a razão. O que você precisa descobrir aí? O N. Aí você vai jogar na forma do AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aí você vai ter esse cálculo. Questão de geometria agora. Um trapézio retângulo, o menor ângulo mede 35 e o maior ângulo desse polígono mede. Pessoal, o que é trapézio? Retângulo. O que é o trapézio retângulo? Porque ele tem dois ângulos de 90 graus. Então, o trapézio retângulo, eu vou fazer aproximadamente um desenho aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui eu tenho meu trapézio retângulo. É isso aqui, ó. Esse é meu trapézio retângulo. Esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Esse ângulo aqui é de 90 graus porque o lado é reto. O lado é reto, então 90 graus. Por isso que é a palavra trapézio retângulo. O menor, quem é o menor? O menor é esse aqui, ó, mede 35. Ele quer saber quanto é que vale esse aqui, ó. E eu vou deixar para vocês descobrir. Lembrando que o trapézio tem 4 lados e 4 ângulos, tá? Então esse aqui eu vou deixar vocês descobrir. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é igual a 360. Você já tem um aqui, outro aqui e outro aqui. Soma os três e subtrai de 360, você tem a resposta. E ela é de marcar. Próxima questão. Para dificultar o trabalho dos falsificadores, foi lançada uma nova família de cédula do real, com tamanho variável. Quanto maior o valor, maior a nota. O dinheiro novo terá vários elementos de segurança. A estreia será entre abril e maio, quando começa a circular as notas de 50 e 100 reais. As cédulas atuais têm 14 centímetros de comprimento e 6,5 de largura. A maior cédula será de 100 reais, com 1,6 a mais no comprimento e 0,5 centímetro maior na largura. A maior cédula de 100 reais... Quais dessas dimensões são a nova... O que acontece? A cédula atual, pessoal, ela tem, ó, 14 de comprimento, 6,5 de largura. Aí eu vou acrescentar a mais, então eu vou aumentar. 1,6, então de 14 vai passar para mais 1,6. É só você somar. O outro, 6,5 vai para 7, ou com mais meio vai para 7. Quais serão as dimensões? E aí, ó, tem os valores aqui. Minha língua tá coçando para marcar a letrinha, mas eu não vou falar. Isso aí é só raciocínio, pelo amor de Deus, primeiro ano. Se você errar essa questão, eu não sei não. Vou falar para sua mãe te dar na tua cara. Gente, aqui eu tenho um triângulo. Aqui, ó. A água utilizada na casa de um sítio
é captada bombeada no rio para a caixa d'água, de 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado entre elas, bombeado da caixa, será de 60. Se pretende bombear a água do ponto de captação até a casa, quantos metros? Beleza, esquece a teoria, vamos só na figura, gente. Aqui eu tenho um ângulo e 3 lados. Você vai usar a lei dos cossenos. Lá no vídeo de revisão eu coloquei a fórmula do lei dos cossenos e ensinei vocês como é que se calcula. Sempre na frente do ângulo é o que você vai isolar aquele lado. Então você vai isolar o x. Vai ficar x ao quadrado igual 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes cosseno de 60. E aí, boa sorte. Resolva primeiro ano. E a última questão, nós vamos falar da lei dos senos, pessoal. Veja bem, uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustra a figura abaixo. Para calcular o comprimento AB, ó, o comprimento AB aqui, ó, AB, ó. Escolhe-se o ponto C na mesma margem, em que B está médios ângulos CBA 57 e ACB 59. Sabendo que BC, ó, esse ângulo aqui, ó, ele mede 30. Indique em metros a distância de AB. Use 59, você vai usar o valor 0,87, 64, você vai usar o valor 64, 0,90. Pessoal, você tem esse ângulo de 57, você tem esse ângulo de 59. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, então você vai somar esse com mais esse e subtrair de 180 e o resultado você vai pôr aqui, ó. Lembrando que a lei dos senos é o lado dividido pelo ângulo. Então você vai pegar o valor desse lado. Quem é esse lado? Ele deu lá em cima, ó, 30. 30 dividido por seno desse ângulo aqui, ó, que você vai descobrir. É 64. Aí agora você vai pegar esse ângulo aqui, esse lado aqui, ó, AB, você põe um X aqui, ó, o AB dividido por seno de 59. Quanto é que vale seno de 59? 0,87. E aí você resolve. Beleza? Pessoal, não tem nada monstro, nada tão dificultoso que vocês não vão conseguir fazer. Estude. Para você conseguir fazer essa prova muito fácil, você vai ter que ver o vídeo de revisão. Uma boa prova e bons estudos.